Medo, violência, intolerância, ódio, agressividade, depressão. Parece que nas últimas décadas, estes comportamentos têm sido cada vez mais comuns no mundo. Se isto for verdade, o que estaria por trás deste estranho fenômeno social nestes tempos modernos? Haveria forças ocultas conspirando contra a humanidade, causando toda esta desordem? Alguns culparão a televisão com sua grade de programas inúteis que exaltam a futilidade, promovendo a degradação de valores, e seus filmes que incitam a violência e a irresponsabilidade. Outros dirão que a culpa se deve ao uso cada vez mais indiscriminado de todo tipo de drogas e entorpecentes, fazendo aumentar as estatísticas de criminalidade. Haverá quem culpe a falta de acesso da população à educação e a políticas públicas de qualidade. Porém, pode haver uma razão muito mais subliminar e discreta, que vem atuando pouco a pouco, atingindo bilhões de mentes em todo o mundo, há muitas décadas: a música. Marco Henrique Ferreira, de 19 anos, matou a mãe a machadadas. Poderia a música realmente ser responsável por esses comportamentos violentos, às vezes até insanos? Não estamos falando aqui de um estilo musical específico como o rap, o hip hop ou o heavy metal. Não é apenas a letra ou a batida que conta neste caso, mas a vibração e o padrão de afinação usado para a música moderna. Hoje em dia, praticamente todos os instrumentos e todas as músicas que escutamos estão afinados baseados na frequência Lá 440 Hz, ou seja, 440 vibrações por segundo. Afinal, som é vibração. Mas não foi sempre assim. Na época de Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Verdi e todos os outros compositores do passado até o início do século XX, a frequência usada para afinação na música era de Lá 432 Hz. Há indícios de que a mudança de 432 Hz para 440 Hz foi ditada arbitrariamente pelo ministro de propaganda nazista Joseph Goebbels. No ano de 1939, ano em que o partido nazista vigorava na Alemanha, teria sido alterada a frequência de 432 para 440 em algumas músicas a fim de favorecer a propaganda de guerra, gerando insegurança e caos na Alemanha. Segundo estudos, esta frequência é capaz de estimular uma desordem interior a ponto de causar desequilíbrio emocional e tornar uma pessoa psiquicamente alterada. Então, por volta de 1940, os Estados Unidos, percebendo que isto funcionava, introduziram mundialmente a frequência de 440 Hz e, finalmente, em 1953, tornou-se o padrão pela ISO. Em um manuscrito intitulado Controle Musical Oculto, o Dr. Leonard Horowitz escreveu: a indústria da música impõe esta frequência para conduzir populações inteiras para um estado incomum de agressividade, agitação psicossocial e sofrimento emocional, deixando as pessoas mais vulneráveis a doenças físicas e mentais. Basta ir às ruas e você verá crianças indo ou vindo de suas escolas,
jovens e adultos indo para o trabalho, mulheres com seus bebês na praça, outras pessoas se exercitando e o que todas elas têm em comum: iPods, tocadores de MP3 e celulares engenhosos, não é? Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. A frequência 440 Hz, padrão convencional de afinação, é destrutiva e arrasta os pensamentos para a desarmonia e desunião. Também estimula o órgão controlador do corpo, o cérebro, em ressonâncias desarmônicas que, em último estágio, cria doenças e gera as guerras. A ciência da simática, estudo do som visível e das vibrações, prova que frequência e vibração foram as chaves mestras para a criação de toda a matéria e vida neste planeta. Se alguém deseja conhecer se o reino é bem governado, se sua moral é boa ou ruim, a qualidade de sua música irá fornecer a resposta. Confúcio. A música tem um poder oculto capaz de afetar nossas mentes, nossos corpos e pensamentos. Quando a música é baseada em um padrão de afinação do qual são deliberadamente retirados os harmônicos naturais encontrados na natureza, o resultado final poderá ser a intoxicação psíquica da mente. O Lá em 432 Hz, conhecido como o Lá de Verdi, é uma afinação alternativa que é matematicamente consistente com o universo. Músicas baseadas em 432 Hz transmitem energia de cura, porque, segundo estudos, é um tom puro da matemática fundamental da natureza. Mas como diferenciar uma música afinada em 432 Hz de outra afinada em 440 Hz? É muito difícil notar. É uma mudança sutil que só ouvidos absolutos ou bem treinados podem perceber. Pode ficar mais clara com música calma e clássica do que com música alta e agressiva. A diferença entre 440 Hz e 432 Hz é de apenas 8 vibrações por segundo, mas faz uma diferença notável na experiência da consciência humana. De acordo com os amantes da música, é mais agradável para a audição, mais suave, mais brilhante. Segundo o cientista W. O. Schumann, conhecido por documentar matematicamente que a frequência 8 Hz é a batida fundamental do planeta, obtendo este resultado após ressonâncias magnéticas em descargas elétricas de raios dentro da cavidade existente entre a superfície da Terra e a ionosfera, camada terrestre localizada a aproximadamente 60 mil quilômetros da superfície da Terra
que contém cargas elétricas, íons e elétrons, esta cavidade ressoa com ondas eletromagnéticas em frequências extremamente baixas, de aproximadamente 7,86 Hz a 8 Hz. Na música de hoje, a nota Lá possui a frequência de 440 Hz e a nota Dó dessa mesma escala é de cerca de 262 Hz. Por outro lado, se tornarmos a nota Dó de frequência 8 Hz como nosso ponto de partida e trabalhar acima de 5 oitavas, ou seja, as 7 notas da escala 5 vezes, chegamos a uma frequência de 256 Hz, que é o Dó médio, em cuja escala a nota Lá tem frequência que varia entre 426,7 Hz a 432 Hz. Seria a frequência áurea da música. A frequência musical de 432 Hz vibra sobre os princípios do chamado número de ouro Φ ou sequência de Fibonacci, representados pela letra grega Φ. Unifica as propriedades da luz, tempo, espaço, matéria, gravidade e magnetismo com a biologia, o código do DNA e a consciência. Essa frequência está por trás de toda a harmonia que se observa na natureza. A sucessão de Fibonacci, representada pelo número 1,618, é muito perceptível em todas as manifestações artísticas. O Φ é geralmente considerado o número do princípio e da proporção perfeita. Apesar das origens matemáticas quase místicas do Φ, o aspecto surpreendente do número de ouro é seu papel como componente básico na natureza. Plantas, animais e até nós humanos, todos possuímos propriedades dimensionais que se encaixam com exatidão espantosa à razão de Φ para 1. A onipresença do Φ na natureza está além da coincidência. E assim, os antigos presumiram que o número Φ deveria ter sido predeterminado pelo Criador do Universo. Os primeiros cientistas solenemente anunciaram que o número 1,618 podia ser comparado à divina proporção. Encontramos a frequência 432 Hz nos seguintes itens: no coração humano, ritmo cardíaco; na frequência da replicação do DNA; no máximo funcionamento cerebral, sincronia entre os dois hemisférios; na frequência fundamental da Terra, 8 Hz, ressonância de Schumann, geometria musical da criação.
Este número é uma espécie de frequência do universo, tem relação com uma infinidade de ocorrências. Do diâmetro do Sol até a duração do minuto, é como se o universo estivesse afinado a 432 Hz. A coincidência entre o pulso do universo e o Lá em 432 Hz explicaria por que a música nos faz tão bem. O primordial é ter o diapasão, que é a afinação referencial, o diapasão é 440, o referencial. Hoje em dia, há diversos músicos e institutos lançando movimentos para se voltar ao padrão de afinação de 432 Hz, com o objetivo de harmonizar o homem com o mundo ao seu redor. Talvez essa seja ainda uma ideia distante, já que todos os instrumentos musicais e as regras que os regularizam caminhem sob a orientação de afinação a 440 Hz. Na prática, o que tudo isso quer dizer é que músicas executadas na afinação de 440 Hz atuam como um bloqueio, um limitador para nossas mentes e consciência. É como se grupos interessados encontrassem na frequência 440 Hz uma maneira acima de qualquer suspeita de aprisionar as massas, tornando-as limitadas em suas possibilidades cognitivas. Haveria pessoas interessadas em manter a população mundial ignorante de sua real capacidade de expansão mental? A única certeza que temos é que muitas informações e tecnologias são ocultadas da grande massa. Mesmo que você considere absurda a ideia de vibrações e frequências influenciarem no comportamento das pessoas, pelo menos busque pesquisar e entender um pouco mais o assunto. Lembre-se sempre das palavras do grande matemático e físico Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos, um oceano.